Olá! Será que vale a pena ler o livro 1984 de George Orwell? Já ouviu falar nessa obra? Mostro aqui na tela para você, né? Eu estou aqui com uma capa muito interessante. Um selo da Ciranda Cultural é a Principes. A editora Principes é um selo da Ciranda Cultural. Então eu estou com esse livro para analisar com vocês aqui. Já ouviu falar nessa obra? É um livro um tanto polêmico. Eu vou folhear, eu vou olhar o índice, eu vou olhar as coisas aqui com você. Te convido, né, a partir dos próximos minutos, refletir comigo sobre essa obra que parece cada vez mais atual. Eu me chamo Altair, sou publicitário, estudante de filosofia, católico, casado com a Juliana, minha amada esposa que está grávida. Quero com você criar um hábito de ler, partilhar, indicar livros aqui para vocês, né? Este autor, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas eu quero também indicar para vocês, tá? Esse livro da Principes, ele tem também um box, né? Eu estou aqui com um box, vou mostrar, vou colocar na tela para vocês acompanharem aí. Que às vezes você queira se aprofundar um pouco mais no autor, né? Então eu indico e vou colocar o link na descrição para que você possa comprar esse box ou o livro 1984 separado. Mas se você quiser acompanhar a obra do autor, eu recomendo fortemente que você compre o box, que aí você vai ter contato com várias obras. Olha, por exemplo, aqui, ó, Um Pouco de Ar, por favor. Deixa eu olhar outro. São 6 volumes aqui no box, né? Eu quero já puxar uma daqui das famosas, ó. Revolução dos Bichos. Vale muito a pena ler. Os outros aqui eu vou ler para você, ó. A Planta de Ferro, Dentro da Baleia e Outros Ensaios, Na Pior, em Paris e Londres. Então, se você tiver a curiosidade de acompanhar um pouquinho mais sobre os escritos de George Orwell, eu te recomendo o box de uma vez, né? Mas hoje aqui nós vamos focar nesta obra 1984, né? Você já ouviu falar? Vamos dar uma olhada aqui na capa, vamos dar uma olhada aqui no que está escrito para que a gente entenda um pouquinho, né? Entre os textos inspiradores do século XX, 1984 é uma obra rara que fica mais assustadora à medida que sua trama se torna mais real a cada dia que passa. Publicado em 1949, pós-guerra então, o livro oferece a visão de pesadelo do satírico político George Orwell, de um mundo totalitário e burocrático e uma tentativa pobre de encontrar a individualidade. O brilho do romance é a previsão sobre o futuro, sobre a vida moderna, a onipresença da televisão, a distorção da linguagem, o engano oficial e a manipulação da história por um regime totalitário. A visão de mundo de Orwell é sombria e mostra-nos o pesadelo autoritário alcançado, um tributo à vigilância e ao controle. É terrível pensar nas ideias desse livro, né? Às vezes, a sensação que eu tive, às vezes dá uma sensação de falta de ar. Você fica ali com a garganta fechada em algumas situações, né? A vigilância extrema, um regime totalitário, né? Um livro profético que, na verdade, o autor, né, ali, no final dos anos 40, publicando o livro, ele imaginava o ano de 1984, que essas ideias de vigilância, de um totalitarismo estariam em vigência. Mas, se a gente for analisar juntos aqui o livro, nós vamos perceber que alguns elementos do livro estão presentes na nossa cultura hoje, estão presentes na nossa realidade hoje. E isso é extremamente assustador.
É assustador. Vamos dar uma olhadinha aqui na vida um pouco do autor, né? Você já ouviu falar deste homem, George Orwell? Ele nasceu Eric Arthur Blair em 25 de junho de 1903, em Bengala, na Índia, onde o seu pai trabalhava para o Departamento de Ópio do Serviço Público Indiano da Grã-Bretanha. E é interessante, né, a gente saber um pouco da história do autor, porque aí você fica imaginando, né, até que ponto essa vida, né, toda a sua história, até que ponto isso interferiu naquilo que o George Orwell se tornou, naquilo que ele escreveu, né? Ele estudou em instituições de elite e foi ele próprio, durante 5 anos, agente da Polícia Imperial na Birmânia. Viveu com os miseráveis de Paris e Londres, né? Inclusive tem um livro aqui, né, que ele conta isso, no final dos anos 20. E lutou pela causa republicana na Guerra Civil Espanhola, ao lado de uma milícia minoritária com inspiração anarquista e trotskista, quando levou um tiro na garganta que quase lhe tirou a vida. Morreu de tuberculose no ano de 1950, dia 21 de janeiro, um ano depois de concluir 1984. Ele tinha apenas 46 anos. Olha aí, é um breve resumo da vida do autor que estamos tratando aqui, George Orwell. E a pergunta que eu sempre faço no início dos vídeos: vale a pena ler 1984? A resposta, quem vai dar é você. Não sou eu, não. Eu deixo você livre para analisar, para refletir comigo, né, essa obra. É interessante a gente notar, né, que este livro, publicado em 1949, né, ele é polêmico. Ele chama a atenção até hoje, né? Quanta gente não tem feito resenha desse livro, e eu quero fazer algo bem sincero aqui com vocês, né? Ele foi traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangás e até uma ópera. Ganhou holofotes em 1999, vamos ver se você sabe, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother, né? Você conhece esse reality show? Baseado nesse livro. Veja, lá no Big Brother nós temos uma tela, nós temos o olho. Olha só, isso não lembra não a abertura do Big Brother Brasil? Veja, em 1999, com a explosão desse reality, todo mundo olhou para esse livro, né? E aí, né, muitos termos e conceitos foram popularizados nesse reality show. Por exemplo, Grande Irmão. Olha, Grande Irmão, né? Big Brother, Grande Irmão. Duplo Pensar, Novo Idioma ou Nova Fala, Buraco da Memória e 2 mais 2 é igual a 5. O trabalho de Winston, é o nosso personagem principal, o herói de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Olha aí, será que não tem gente na mídia, na imprensa, que tem um trabalho parecido? Sempre escrever, sempre compartilhar a ideologia de um partido? Grande parte do Ministério também destrói os documentos que não foram revisados. Dessa forma, não há como provar que o governo esteja mentindo. Winston é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o Grande Irmão. Será que ele vai ser bem-sucedido nessa rebelião? O que você acha? Quando alguém se volta contra um sistema muito poderoso, essa pessoa se dá bem? Nós vamos acompanhar a história de Winston. Eu vou trazer um pouco do meu fichamento, do meu resumo aqui para você, né? É interessante você saber que o livro, esse da Princípios que eu estou usando aqui, ele é dividido em 3 grandes partes, que são divididas em vários capítulos, né? E no final nós temos um apêndice explicando o que é o novo idioma ou a nova fala, essa língua que o governo vai tentando colocar, umas palavras novas,
Você vai entender isso comigo, nós vamos conversar sobre isso já já. Mas é interessante que os capítulos, né? Eles só são, nessa edição, só são numerados. Capítulo 1, 2, 3, 10. Não tem um título. Então, quando você se depara com alguma informação ali, você já se assusta. É cortante, é surpreendente, porque tem muita reviravolta. E quem gosta de livros assim, de histórias assim, vai gostar muito de 1984. Né? Para mim, valeu a pena ler. Eu quero saber de você. A história de 1984, né? E toda vez que eu falar 1984, é o livro e não o ano, certo? Já anota aí na sua cabeça. Então, 1984 se passa na Inglaterra, mas ela não existe como um país independente. Ela não é essa Inglaterra que a gente conhece hoje, não. Ela foi engolida por uma superpotência totalitária chamada Oceania, né? Aqui no livro, Oceania é uma superpotência que englobou vários países e regiões do mundo. E isso é parte de uma nova ordem geopolítica, uma ordem distópica no livro. O protagonista da história, o Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade. Esse ministério se ocupava de notícias, educação, artes. Também havia o Ministério da Paz, que era responsável pela guerra. O Ministério da Fartura, responsável pelos assuntos econômicos. Ele sempre falava que a cada ano a produção aumentava, o desemprego caía, estava tudo indo bem e o povo vivia na miséria. Mas o Ministério da Fartura, esse nome, né, já impossibilitava que existisse alguma miséria durante aquele governo. Tudo estava dando certo, mil maravilhas, né? E o último ministério, o mais polêmico, o mais temido, o Ministério do Amor, né? Ele era responsável por manter a lei e a ordem, usava tortura, matava, sim. Hoje em dia, dá até medo quando alguém diz que o amor venceu, porque muita gente tem um pensamento totalitário igual desse livro e coloca palavras bonitas para empurrar aos poucos a sua ideia de governo, a sua ideia de poder. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Veja, essa estrutura que eu falei aqui fazia parte de um governo totalitário, baseado no culto da imagem do grande irmão. Era uma religião, meus amados. Presta atenção, né? O pessoal olhava para aquele homem, a imagem daquele homem, e idolatrava aquele líder político. Será que hoje nós não temos em vários lados da política pessoas que querem colocar um pôster daquele político e ficar venerando, aceitando todos os seus erros, ignorando todo o mal que já fez? Vamos prestar atenção, né? Então, esse grande irmão era uma figura intimidadora que aparecia em muitas mídias com os dizeres: o grande irmão está vigiando você. Imagina, em cartazes, outdoor, né? Tudo que tinha naquela época. E aí vem como um brinde aqui para você ter uma noção, né? O grande irmão, um cartaz. Imagina um cartaz assim, ó, nas cidades, né? Todo lugar que você passa, bigode, o olhar profundo. O livro fala também que não importava a posição que você olhasse, o cartaz, né? Ia aparecer sempre que o grande irmão está vigiando, está olhando tudo que você está fazendo, né? Olha isso, imagina, né? Essa sensação de estar sendo vigiado, vigiada 24 horas por dia, né? O lema do partido era: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Olha que coisa estranha, né? Era uma narrativa contraditória, mas as pessoas acreditavam nela, como hoje em dia também acreditam muito facilmente em narrativas de vários espectros políticos, né? Para manter a massa na ignorância e injetar diariamente a ideologia do partido, haviam muitos instrumentos.
né? Eu anotei aqui para eu não esquecer de nenhum deles. O primeiro era o idioma, o novo idioma ou nova fala. Tem um apêndice no final do livro. Se você pegar essa edição, eu até te aconselho que você leia o apêndice antes, que você vai lidar com muitos termos dessa nova fala do livro, desse novo idioma. Então, quando você lê, você já vai ter uma noção. Ah, a gramática funciona assim. Então, entenda que esses partidos totalitários, eles vão chegando no poder e vão tentando mudar a narrativa. Eles vão tentando colocar palavras novas, mudar o significado de palavras para se perpetuarem no poder. Será que tem algo assim acontecendo hoje? Então, dependendo da tradução, você vai ler novo idioma, nova fala, nova língua, certo? Nessa nova linguagem, qualquer sentido profundo, inspirador ou questionador das palavras que permitiriam a pessoa ter um senso crítico a pensar, a discordar do governo, qualquer um desses significados dessas palavras, era suprimido, era cortado. Só restavam formas abreviadas, que só podiam descrever realidades aprovadas pelo partido. Não dava mais para falar nada contra o partido. Ele foi percebendo que na fala, na cultura, na notícia, no que é transmitido pela mídia, é fácil controlar as pessoas, né? Então só restavam essas formas abreviadas. Por exemplo, não havia a palavra ruim, mas apenas o bom e o desbom. Olha isso. E palavras também como pensamento crime, seria o crime de pensamento, foram se aglutinando e formando novas palavras para identificar vários crimes, várias posturas que deveriam ser impulsionadas e outras reprimidas. Então, você pensa, será que aqueles hoje que usam a palavra todes para juntar, vários grupos de pessoas e orientações sexuais, seja lá o que queiram dizer, numa só palavra, será que isso não é uma forma de nova língua, nova fala, novo idioma? Todes, ou outras palavras que estão usando por aí, modificando o sentido das palavras. Será? Será que não estão querendo modificar a língua e exercer algum tipo de controle contra aqueles que não concordam? Será que é o princípio ou já o avançar de algumas dessas coisas? Vale a pena a reflexão. Olha só, em novo idioma, duplo pensar significava estimular ideias contraditórias. Isso gera um caos na cabeça das pessoas e fica mais fácil dominar as pessoas assim. Fica uma guerra de narrativas de um lado, de outro, e coloca várias ideias na cabeça da pessoa para que ela fique ali desorientada, Por exemplo, a palavra democracia hoje em dia, mas uso a palavra democracia enquanto eu mesmo vou tirando as liberdades, enquanto eu mesmo vou reduzindo a participação popular, eu mesmo vou fazendo com que só reste a minha visão de mundo. Eu falo de democracia, mas na verdade eu quero eliminá-la para que só eu fique com o poder. Em 1974, estava acontecendo isso? Será que hoje tem gente que pensa assim também? Democracia, mas só vale o que eu falo. Democracia, mas os inimigos têm que ser presos e destruídos todos eles. Será que isso não está acontecendo? Duplo pensar. E os membros daquele partido e as pessoas iam ali sendo dominadas, elas mesmas se acostumavam com a narrativa com o duplo pensar e iam se tornando prisioneiras. Imagina usar o termo liberdade enquanto se instaura a opressão e a dominação. Que liberdade é essa? Mas no duplo pensar, falavam muito de liberdade e aquelas pessoas presas e vigiadas todos os dias achavam que eram livres. Importava que o grande irmão estava no poder
Ele está vigiando você, mas ele está no poder, ele está cuidando de tudo. Tinha gente que era fanática e cega e dominada por todos os instrumentos da mídia. Veja, não beira a loucura, mas isso pode estar acontecendo hoje, em algum lugar do mundo. Será que no Brasil? Usar o termo amor enquanto se pratica e se destila o ódio. Eu falo muito de amor, de compreensão, de empatia, mas quem pensa diferente deve sumir da minha frente. E eu falo desse amor sorrindo. Veja como táticas deste livro profético podem ser usadas hoje e às vezes a gente nem vê, né? O que seria esse tipo de coisa, né? Será que elas não estão usando um novo idioma diante de nós hoje em dia? As pessoas sentem que podem ser atacadas a qualquer momento, somente por pensar, e acabam desistindo de se expressar gradativamente, até que se conformam e vivem naturalmente como se nada estivesse acontecido, mas vivem uma vida de miséria, uma vida de ausência de sentido. Isso é triste. Você imagina ser cada vez mais cercada por essas ideologias, até o ponto de não ter mais a alegria de viver, né? Até o ponto de não mais dar a sua opinião. Ou eu só vou dar aquela opinião que eu sei que é aprovada pelo governo, pela mídia, pela maioria das pessoas. Eu não quero ser cancelado nas redes sociais. Imagina isso? Isso tudo era uma realidade ali naquele governo totalitário da Oceania, né? E se a gente olhar para o passado, né? Nós não tínhamos mais palavras para expressar as ideias. Isso eu estou falando agora na realidade. Pensa aí comigo, né? A gente vai vendo esses livros, a linguagem aqui de 1984 não é muito difícil não, né? Você vai enfrentar certa facilidade, né? É um livro de ficção, distópico, é um livro curioso, é um livro que te desperta mesmo essa vontade de querer saber um pouco mais. Eu li rapidamente, né? Deixa eu ver aqui quantas páginas tem essa edição. Juntando o apêndice, né, do novo idioma, 335 páginas. É um livro médio, né? Eu li rapidamente, menos de uma semana, mas é um livro também que te deixa curioso para saber, né, o que vai acontecer, qual é a próxima trama. Então, uma linguagem acessível, né? Dá para você ler aí com certa tranquilidade. Mas hoje, aqui, na realidade, língua portuguesa, língua inglesa, se você olhar para o passado, pegar um livro aí bem antigo, você não percebe que a gente tinha mais palavras para expressar as ideias? E você não percebe que nós não temos uma certa dificuldade de entender textos antigos? Esses textos são complexos ou a nossa mentalidade tem se tornado simplista e limitada? Será que nós não estamos perdendo capacidade intelectual? Perdendo capacidade de expressar? Tem muita gente que fala, que língua antiga, que bobagem esses termos, né? Vai pegar uma literatura brasileira aí. É tão difícil ler alguns livros, mas será que não vale a pena ter contato com esses termos, né, para expressar melhor? Será que a simplificação da língua não tem tornado mais fácil dominar as pessoas através de um discurso vazio, porque também as suas mentes são vazias? Vai se matando a cultura aos poucos, né? Mas vamos para um outro instrumento de dominação. Já falamos da língua, agora também a teletela, né? Aqui tem uma televisão, né? Tem as câmeras, na capa do livro a gente vê, né? E lembra muito mesmo o Big Brother, né? A teletela era um instrumento ali
amplamente tecnológico. George Orwell imaginou isso na década de 40, né? Imagina, ele era um objeto presente em todos os lugares, que além de transmitir a fala oficial do partido, captava também a fala da pessoa que estava diante dela. Imagina isso. E observava todos os movimentos do povo. Inicialmente, ele era um aparelho para a pessoa se informar, para trabalhar, ajudava em muita coisa. Mas, na verdade, todos eram vigiados pela teletela, né? Sabe quando o seu celular parece estar ouvindo o que você diz? Ah, eu já passei por essa experiência, hein? Você está falando ali uma conversa, daqui a pouco uma inteligência artificial do celular escreve, começa, você... E ela fala até no meio da sua conversa. Às vezes eu estou falando com a minha esposa, né? E o celular fala junto. Mas você está perguntando isso? Ora, presta atenção, hein? Será que nós não estamos sendo vigiados por um novo tipo de teletela? Ele tem uma tela também, né? Aí depois começa a aparecer propaganda para você, conforme aquilo que você falou, mas ainda mais assustador. Não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes, coisas que você não falou para ninguém, você pensou e começam a aparecer coisas. Será que é só impressão minha? Será que isso acontece com outras pessoas? Eu estou enlouquecendo? Em 1984, as pessoas vigiadas pela teletela também tinham essa sensação de que estavam enlouquecendo. Mas isso não é real, né? Eu é que devo estar inventando coisas. É certo o que está passando na teletela, é certo o que a mídia diz, é certo o que o partido que está no governo diz. Mas eu estou enxergando coisa demais, o erro está no meu olho, o erro está na minha percepção. Muita gente já pensava assim e já ia desistindo de ter um pensamento crítico, né? Muito se fala hoje em pensamento crítico, mas a crítica de verdade, de fato, para muita gente, é só contra os seus opositores, é só contra algumas ideias, e não um senso crítico geral sobre tudo, sobre quem está no poder, sobre a própria mídia. A mídia acerta tudo? A mídia, ela é imparcial? A mídia, ela se sustenta sozinha? Ou precisa de apoio de governo, de empresas? Como um jornal vai falar mal de uma situação, por exemplo, de uma empresa de café, que aconteceu uma grande corrupção, se no comercial do jornal passa aquela empresa de café? Grandes empresas frigoríficas que vendem carne para o mundo inteiro, aqui no Brasil nós temos, caem em escândalos de corrupção. Como que o jornal vai noticiar isso com profundidade, com verdade, se no comercial do jornal passa essa empresa? Se é essa empresa que está financiando o jornal. Tenha senso crítico, meu irmão, minha irmã, acorde. Veja, um terceiro instrumento eram os 2 minutos de ódio, né? Era quase que uma lavagem cerebral. As pessoas deveriam ficar assistindo nas suas teletelas ou em teletelas maiores, em ambientes de trabalho, em lugares onde uma grande quantidade de pessoas faziam seus lanches, né? Ficavam assistindo acusações aos inimigos do partido, diretamente, né? Todos os dias, 2 minutos de ódio contra os inimigos, até entrarem num surto coletivo de ódio e exaltação. Ódio aos inimigos, exaltação ao grande irmão, né? Dentre os principais inimigos se destacava Goldstein, um dissidente do partido que começou a lutar contra a revolução, né? Esses que são contra os revolucionários sempre são vistos como grandes inimigos do povo, né? Ou seja, quem começa a discordar do partido torna-se o inimigo mais radical e vão se usando as piores palavras em novo idioma para acabar com a reputação dessa pessoa, né? O interessante é que os seguidores de Goldstein são acusados de goldsteinismo. Olha isso, os totalitários, eles costumam adicionar um ismo depois do nome dos seus inimigos. Olha os políticos de hoje, veja em quem estão colocando um ismo em todos os seus seguidores, né? Em todos os seus partidários.
Você começa a colocar palavras para que elas grudem e gerem uma grande revolta, gerem um asco contra tal pessoa, né? Nós cristãos que ficamos pensando em amor, né, em cumplicidade, solidariedade, empatia, é impensável ficar anexando a imagem de qualquer ser humano, mesmo o pior bandido, né? Ficar anexando na imagem das pessoas, né, palavras que colam, né? Palavras que levam ao ódio, palavras que levam as pessoas a desejarem a morte dos seus inimigos. Isso é típico de uma ditadura, como aqui em 1984, né? E o Winston, né, embora ele fosse funcionário do partido, ele levava uma vida miserável, né, e sustentava silenciosamente, como a gente já leu aqui no início, né, um sonho de uma revolta contra esse regime totalitário. Essa postura já representava o que em Novo Idioma, eu já falei para vocês, era chamado de pensamento crime. Você já estava pensando contra o governo? Isso é um crime, né? Um crime de pensamento. Não era lícito pensar nada contra o partido, o que acarretava uma vaporização. O que era essa coisa louca, né? Olha, era uma forma de morte praticada pelo Ministério do Amor. Ministério do Amor, que coisa linda. Não se trata apenas de execução física, mas de apagar a pessoa da existência em todos os sentidos. Suas memórias, documentos, qualquer registro dessa pessoa, quando ela é vaporizada, ela é morta, mas a sua memória também. Ela nunca existiu. Em Novo Idioma, ela se torna uma despessoa. Não é mais uma pessoa. Não existe mais memória, né? Eu vou evitar aqui grandes spoilers, né? Se você quiser ler a história, tem romance, tem algumas coisas aqui, tem traição, tem reviravoltas. É uma trama cheia de elementos. Vale a pena ler e você vai mergulhar nisso quando você pegar o livro. Então, elementos que vão tirar a surpresa da leitura, eu não vou trazer aqui. Mas eu estou trazendo os elementos do governo totalitário, né, para a gente refletir. O Winston vai se relacionar com uma moça de nome Júlia, né? Isso vai ter ali. A gente vai ver como é que o que o partido faz com a sexualidade, né? A repressão. É complexo, é uma trama complexa. Teremos muitos personagens interessantes. Se você ler um dia o livro, vale a pena, né? Eu tenho que deixar agora um gostinho para que você queira ler. Mas eu vou ler páginas aqui para você perceber. Um dia, ao ajudar a vizinha que estava com um problema no encanamento, o Winston ele teve um encontro desagradável com as crianças dessa vizinha. As criancinhas ali tacando coisas nele, falando que ele era um traidor do governo, do partido, né? E nesse episódio ficou muito claro, né, a educação desde a mais tenra idade para a formação de mini-revolucionários. Camaradas do partido, que seriam capazes de dedurar os seus pais e entregá-los à morte, porque os crimes eram tratados como crimes de morte, né? Então as crianças ficavam vigiando e dedurando, e nas escolas elas eram ensinadas a dedurarem os próprios pais, a serem já desde cedo, né, partidários do grande irmão, a amarem, idolatrarem o grande irmão e a odiarem os seus inimigos. Veja isso, né? Hoje em dia, quanto mais um governo insiste em educar uma criança desde cedo, mais os pais devem estar atentos aos valores que são transmitidos. Eu não digo para você tirar a criança da escola, ela precisa de uma sociabilidade, tem tanta coisa que é importante. E tem coisa importante ensinada na escola, sim. Mas preste atenção, se não há uma mudança de comportamento, de padrões, converse com a criança, pergunte o que ela estudou, seja um pai, uma mãe presente, né? Não deixe a criança solta lá, porque daqui a pouco o governo que estiver no poder vai estar mexendo com a cabeça daquela criança. E eu não digo do governo atual ou de outro, mas eu digo do sistema que está sendo feito para isso, para dominar a mente das crianças, né? Então, prestemos atenção aos valores que são transmitidos.
Eu quero ler com vocês aqui na página 38, porque aqui o Winston vai falar, né, de alguns valores que não existem mais. Ele estava se lembrando de algumas coisas do passado, né, se lembrando um pouco da sua mãe. Né? É interessante a gente notar, ele tinha uma lembrança nebulosa ali da sua mãe. Olha só como que ele lembrava. A lembrança da mãe lhe doía no coração, porque ela morrera amando quando ele era jovem e egoísta demais para retribuir esse amor. E de algum modo, Winston não lembrava como ela havia se sacrificado por um conceito de lealdade particular e imutável. Veja, ele percebeu que coisas assim não poderiam mais acontecer, pois nos dias em que vivia existiam medo, ódio e sofrimento, mas nenhuma dignidade emocional, nem tristezas profundas ou complexas. Veja, está entendendo como que um governo totalitário ele vai destruindo, né, os valores fundamentais, vai destruindo o amor, a família, vai destruindo a cumplicidade, vai destruindo esse senso de responsabilidade pelo outro, vai tornando as pessoas individualistas no sentido de pensar na própria salvação, da própria carne, da própria pele, né? Não uma salvação no sentido espiritual, mas uma salvação, eu quero salvar o meu couro, né? Eu não quero apanhar do partido. Esse tipo de salvação que as pessoas estavam buscando, né? E só que também, ao mesmo tempo, se cria uma sensação de conjunto, uma massa disforme de pessoas sem opinião, uma massa que só lutava, né, consciente ou inconscientemente, para manter o partido no poder, manter esse sistema de dominação. Isso é assustador e pode estar acontecendo aos poucos. Esse totalitarismo pode estar aumentando na sociedade. Ali, né, muito pelo trabalho do próprio Winston, não havia registros, né? Tudo que poderia comprometer o partido ia sendo excluído da mídia, excluído da história. Olha só, vou ler mais um trecho para vocês. Quando não há registros externos para consultar, até o contorno da sua própria vida perde a nitidez. As pessoas vão se esquecendo do que são, daquilo que acreditam. Elas vão se tornando cada vez mais despersonalizadas. O ser humano vai sendo descaracterizado. Isso é incrível, né? Você recorda eventos grandiosos que muito provavelmente não ocorreram, claro, porque o partido mente. Né? Detalhes de incidentes sem conseguir resgatar sua atmosfera e longos períodos vazios aos quais você não consegue associar nada. Entendendo? Né? Vai se tornando impossível resgatar memórias, resgatar a realidade de eventos históricos. Os livros didáticos foram mudados, né? A educação ela já não é mais a mesma. Tudo na mão do governo, o governo que quer deixar o caminho aberto para que os líderes totalitários permaneçam no poder. Eu lembro agora, né, eu deixei até aqui separado para eu citar para vocês, falando disso, do controle de um governo corrupto, sobre livros didáticos, sobre educação. Eu penso não no apagar, mas num possível reescrever da história. Né? Não se apaga a memória das pessoas como um todo para ficar um branco vazio. Não, se reescreve. Se coloca uma história falsa no lugar. Né? Isso tem tudo a ver com o livro A Abolição do Homem, do grande C.S. Lewis. Né? Esse livro que eu coloco aqui, ó, mostro para vocês, porque esse livro ele esteve no último vídeo que a gente fez do nosso quadro Vale a Pena Ler. Então, eu vou colocar o link na descrição se você quiser adquirir o livro e também o link para o vídeo, né? Para você acompanhar lá, deixa para você ver depois desse vídeo aqui, tá certo? Mas eu mostro para vocês.
A Abolição do Homem, aqui o C.S. Lewis vai falando sobre como se vai tirando as verdades universais, sobre como os próprios livros didáticos vão deixando as crianças vulneráveis a todo tipo de ideologia. É incrível como esse livro também é profético, assim como 1984, que a gente está lendo aqui, né? É impressionante a gente olhar como que homens à frente do seu tempo, né, conseguiram enxergar algumas coisas, né? O mesmo aparato real aqui, né? George Orwell, ele também critica um aparato de propagação de ideologias, né? Essa obra de ficção, agora voltando ao 1984, e também C.S. Lewis, né, flerta a todo momento com a realidade atual, né? E aí, né, eu vou sempre fazendo esses passeios com vocês. Vamos lá para a página 42. Porque o povo acreditava cegamente no partido, né? Tudo que o partido fala, eu quero fazer. A ideologia que o partido aprova, eu aprovo também. E se todos os demais aceitavam a mentira que o partido impunha, se todos os registros contavam a mesma história, então a farsa era incorporada à história com H maiúsculo, né? E se tornava verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Veja, controlando a narrativa, controlando o que é dito, você vai controlando a história. Então acontece aquilo que você quer e não o que aconteceu de fato. No Ministério da Verdade, onde o Winston trabalhava, né, a gente vê que esse departamento ele era responsável por recontar a história por meio de notícias, das artes e do entretenimento. Será que também nós não vivemos um tipo de revolução cultural? Em novelas, séries, vídeos, arte, em tantas coisas? Será que nós não estamos vivendo um tipo de narrativa que vai modificando pouco a pouco o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar e vai mudando a nossa vida real? A arte vai mudando a vida real, porque ela vai penetrando na cabeça das pessoas e entra sorrateiramente. Eu não leio o livro, mas eu vou ver uma novela. Veja, as pessoas não estão lendo tanto hoje, então os livros não são mais tão perigosos. Mas o que as pessoas estão vendo? Reel, short, videozinhos curtos, e aí vai entrando um monte de coisa. E é preciso tomar cuidado, né? Vamos aqui voltar no livro, na página 52, tem um texto interessante que eu quero ler para vocês também, né? Na verdade, o livro todo ele é muito interessante, né? Mas eu não posso e nem vou ler tudo. Mas para falar desse jeito de transmitir mentiras e de manter as pessoas hipnotizadas com as telas, lá em 1984 existia. Hoje, será que existe isso também? Olha o que esse ministério fazia. Havia uma cadeia separada de departamentos lidando com literatura, música, teatro e diversão proletária em geral. A diversão para os pobres, para manter a massa cega. Olha, ali eram produzidos jornais tacanhos, que não continham quase nada, exceto esporte, crime e astrologia, folhetins sensacionalistas baratos, filmes com cenas apelativas de sexo e canções sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos, em um tipo de caleidoscópio distinto, conhecido como versificador. Até a música, ela era feita de uma maneira artificial. Hoje em dia temos autotune, e autotune está antigo, né? Mas tem agora inteligência artificial que modifica a música, modifica a fala, que te ajuda a gerar uma nova canção, né? Mas no que as pessoas que estão produzindo essa cultura acreditam? Basta você modificar as crenças de uma classe cultural, de uma elite cultural ali,
né? E elite eu digo nem de ser boa, inteligente, não. Eu digo elite porque tem recursos financeiros nas mãos e tem poder de influência. Então a elite cultural hoje está cantando aí músicas de baixo calão, né? Promove a pornografia, promove seitas, né? Esoterismo, promove tudo isso, né? Olha só, havia até uma subseção, um supornô em novo idioma, direcionada à produção do tipo mais baixo de pornografia, enviado em pacotes selados e que nenhum membro do partido, além dos envolvidos, tinha permissão de ver. Veja, para o povo, para as pessoas que o partido quer dominar, a baixa cultura, a apelação, o sexo, as drogas, para quem o partido quer dominar, o pior. Agora, para os membros de elite do partido, não, aqui não. Aqui nós queremos uma família tradicional, vamos cuidar. Vocês não vão lidar com pornografia, com os vícios, vocês vão se controlar e vão cuidar das virtudes. Né? Veja, a alta elite era preservada e os pobres eram tratados como animais irracionais. Será que hoje nós não temos também aí uma cultura de afundar cada vez mais o pobre em programas, em projetos que deixam ele ali ceguinho, sem enxergar um palmo diante do seu nariz, para que ele se afunde no pão, no circo, sexo, drogas, rock and roll? Ao longo da humanidade, nós já ouvimos várias palavras para identificar o entretenimento barato. Vamos pensar nisso, né? É interessante que ao ver uma briga de mulheres pobres no mercado, o Winston, nosso protagonista, ele percebeu a força que havia na classe proletária, né? Os pobres. Mas essa força era desconhecida por eles mesmos. Se eles se unissem, se buscassem as virtudes, eles poderiam derrubar aquele governo. Mas eles não buscavam nada disso, não buscavam o que poderia libertá-los. Né? Aí eu quero trazer aqui o trecho da página 81. Interessante lembrar que os pobres, né, os proletários, eram chamados de proletas. Né? Então, na página 81, tem aqui um resumo de como esses pobres viviam. Olha só, eles nasciam, cresciam nas sarjetas, iam trabalhar aos 12 anos, passavam por um breve período de florescimento de beleza e desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a meia-idade aos 30 e morriam, em sua maior parte, aos 60. Trabalho físico pesado, o cuidado com a casa e os filhos, disputas mesquinhas com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, acima de tudo, jogo, preenchiam o horizonte de suas mentes. Mantê-los sob controle não era difícil. Manter esse tipo de pessoa sob controle não é difícil. Se a pessoa só vê entretenimento, só busca jogos e prazeres, ela trabalha, volta para casa e é levada por uma enxurrada. O importante é votar no partido, o importante é servir como massa para manter o partido no poder. Né? E mesmo quando contrariados, como às vezes ficavam, esse descontentamento não levava a lugar nenhum, porque sem ideias eles só conseguiam se concentrar em disputas mesquinhas e específicas. Os males maiores invariavelmente lhes escapavam. Hoje também, agora eu posso falar com todas as letras, né? Numa briga imbecil de direita e esquerda aqui no Brasil, né? O debate baixo normal dos pobres, dos proletários, até pessoas que possuem dinheiro, mas são pobres de inteligência, né? A gente vê ali uma briga de nome, de partido, de lado A e lado B. Mas uma estrutura muito maior continua funcionando para manter no poder um grupo de pessoas. E às vezes a gente está sendo dominados sem perceber. Torcendo para um lado, mas um lado ou outro vai sempre ganhar. Mas existe uma estrutura que não muda e sempre está ali. Existem pessoas que estão sempre ganhando com isso, com esse jogo, com essa luta de classes
que deixa as pessoas totalmente cegas. Winston sabia que o passado era imutável, que o partido estava errado, que 2 mais 2 é igual a 4. Mas o partido dizia que 2 mais 2 era 5. E qualquer intelectual da ditadura tinha argumentos elaborados para triturar o nosso herói num debate. Então, quando você não estuda, quando você não medita, não pensa por si mesmo, por si mesma, qualquer falso intelectual de uma universidade que já foi tomado por um partido, que a sua mente já está ali completamente direcionada para defender os interesses de um grupo, essa pessoa tem argumento para triturar um ser humano normal que pode ter até boa intenção, mas que não estuda, que não se protege intelectualmente. Você entende isso, né? Winston e todos aqueles que estavam dominados ali, eles não tinham tempo para pensar, para ter vida própria, né? E sobre essa questão da vida própria, aqui na página 91, eu vou falando as páginas, talvez você esteja com o livro na mão ou compre algum dia e queira voltar aqui, né? Então na página 91, olha, o Orwell vai falar aqui, interessante, ó. Fazer alguma coisa que sugerisse gosto pela solidão, até mesmo sair para caminhar sozinho, era sempre um tanto arriscado. Existia uma palavra para isso em novo idioma, vida própria, olha aí, que significava individualismo e excentricidade. Você não podia ter vida própria, você não podia pensar por si mesmo. Qualquer uma dessas coisas aqui, né, que você fizesse, né, poderia gerar um perigo para o partido, né? Eu aproveito que eu parei aqui numa página que era a mudança de partido, mudança de capítulo, né? Não de partido. Eu estou falando tanto de política aqui, né? Mas aí você vê a decoração do livro, né? O grande olho está sempre aí olhando, né? Nos capítulos a gente vai ver, né? Estamos sendo vigiados, né? A sensação é que hoje em dia estamos sempre sendo vigiados, né? É interessante notar também, né, que as igrejas elas foram sendo transformadas em outras coisas. Isso parece com os tempos atuais, né? Em vários países a gente já está vendo isso. Igrejas transformadas em museu, boate, bares e coisas terríveis acontecendo ali. Um grande desrespeito com a fé, com a religião, com Deus, né? Em 1984, o livro, não o ano, as pessoas que usavam menos tecnologia eram as mais pobres, mas também mais livres. Será que aqueles que usam menos as tecnologias e absorvem menos esse conteúdo midiático falso também não são mais livres hoje em dia, mesmo que possuam menos recursos financeiros? Pessoas que produzem o próprio alimento, mesmo numa propriedade ali bem humilde, e tem menos tempo para ficar nas telas. Será que isso não é mais saudável, né? Havia também, né, lá no começo eu falei para vocês dos 2 minutos de ódio, mas também havia a Semana do Ódio. Era uma versão ampliada desses minutos de ódio. Envolvia desfiles, discursos públicos, para fomentar uma histeria coletiva contra os inimigos do partido. Dá até medo quando se aproxima um tempo de eleição aqui no Brasil. As coisas estão ficando tão parecidas com esses minutos de ódio, que se tornam semanas de ódio, que se tornam meses de ódio. Eu espero que a gente não tenha, nas próximas e nas outras vindouras eleições, meses e meses de ódio, né? O mundo estava ali, naquele momento, dividido em 3 grandes blocos: Eurásia, Lestásia e Oceania, né? A Oceania onde se passa a história. Esses blocos lutavam constantemente entre si e são equivalentes em força, o que mostra uma impossibilidade de um prevalecer sobre o outro. A guerra ia continuar para sempre. Todo mundo com força equivalente, um brigando contra o outro. O importante era manter o partido no poder, né? O Brasil
ele no livro é citado e faz parte da Oceania. Pesquisas acontecem no país e a ciência ela só é tolerada pelo partido para fins de guerra, né? Para o aumento do seu poder sobre a humanidade. A consciência de se estar sempre em guerra, sempre em risco, sempre em perigo, fazia com que o povo ficasse refém das narrativas. O povo facilmente transferia o seu poder para um pequeno grupo totalitário. Isso parecia uma condição de sobrevivência natural, inevitável. Para eu permanecer vivo, eu tenho que deixar o poder na mão do ditador, né? Hoje em dia, então, pensa comigo. Será que constantes instabilidades, guerras, mudanças climáticas, pandemias, medo, ódio, isso não pode ser usado para manter uma pequena elite no poder, ditando regras, falando coisas que você tem que fazer e você aceita cegamente, sem pensar, sem ler livro, sem olhar pesquisas? Pensa, meu irmão e minha irmã, pensa, abre os olhos, né? E aí eu quero trazer aqui a questão do duplo pensar novamente, né? Na página 229, se você estiver acompanhando, o duplo pensar, né? Vamos dar um pouquinho mais de atenção para esse termo estranho, né? Agora eu já avanço mais para o final do livro, porque aconteceu muita coisa aqui na história, né? Coisas que eu não vou falar para não dar spoiler, mas você vai ter uma visão geral do livro, né? Uma reflexão boa dos pontos principais. Olha, duplo pensar significa a capacidade de manter simultaneamente duas crenças contraditórias e aceitar ambas. A gente falou no começo, né? O intelectual do partido sabe em qual sentido suas lembranças devem ser alteradas. Ele, portanto, sabe que está manipulando a realidade. Porém, através do exercício do duplo pensar, também se convence de que a realidade não é violada. Olha isso, né? Enxergar a realidade, mas permitir que ela tenha dois sentidos conforme a verdade que seja mais conveniente naquele momento. Entrar em um auto-engano para ter sempre razão e defender os princípios do partido. Quantos partidos, quantas pessoas hoje não fazem isso também? Ah, quando essa realidade aqui é boa para mim, eu estou enxergando este lado. Quando é bom para mim o outro lado, eu vou olhar o outro lado e vou falar do outro. E eu caio em contradição a todo momento e ninguém percebe. Claro, tem gente inteligente que já está olhando isso e está percebendo. Não, mas esse povo é contraditório demais. Esse partido, essa visão de mundo, cai em contradição toda hora. Né? Diz defender o amor, mas fala de ódio contra os seus inimigos. Diz defender a democracia, mas quer calar a boca de quem pensa diferente. E coisas do tipo, eu amo a família, mas eu quero que as pessoas se destruam umas às outras sexualmente falando. Né? Existe um duplo pensar em vigência no mundo hoje. Tá? Se a gente não buscar a nossa libertação intelectual, nós seremos facilmente dominados. Né? E aí eu quero trazer uma visão geral final, sem grandes spoilers, sem falar do final do livro para você, mas a história do Winston Smith mostra como o ser humano é capaz de abrir mão de todos os seus valores quando este ser humano é confrontado com seus piores medos. Né? Qual é o seu medo? Hoje em dia, tem gente que tem medo de ficar sem celular, sem cerveja, sem picanha, sem Bolsa Família, sem o salário da sua aposentadoria. Tem medo de ficar sem a novela. Tem medo de ficar sem alguém que ama. Tem medo de ficar sem Deus. Cada um tem um medo, né? Cada um tem um medo. E o seu medo diz muito sobre aquilo que você ama e que você não quer perder. Mas você entende como é fácil usar os medos para dominar alguém, assim como o livro aqui mostra? Conforme o medo da pessoa, eu posso ir puxando ela para lá e para cá. Eu posso até ir gerando coisas que deixam a pessoa dependente para depois puxar a corda com uma força muito grande.
e deixar a pessoa desorientada, ajoelhada, pedindo clemência. Não me tira isso, né? Como nessa história. O livro traz uma visão fatalista, ao mostrar que o sonho de liberdade e ideais mais elevados vai se deteriorando, vai apodrecendo, desmoronando, quando este sonho é cultivado de uma maneira isolada, solitária, em um ambiente de desesperança, controle e medo. Eu percebo isso, meus amados. Eu sonho muito com um mundo melhor, eu sonho muito com liberdade, com pessoas mais inteligentes, com pessoas que leem, estudam, trabalham. Eu sonho muito com isso. Mas quando a gente se cerca de pessoas que não têm os mesmos ideais, quando a gente olha demais para a mídia e não lê livros, quando a gente não medita, não reza, não busca uma vida virtuosa, este pensamento inicial que tinha tudo para ser bom, ele vai enfraquecendo. A nossa esperança pode ir desmoronando. Não deixemos que as ideologias, que a mídia, que a massa, que a maioria das pessoas que estão falando à nossa volta, dominem aquilo que a gente ama, aquilo que a gente sonha. Até mesmo aqui, durante a gravação deste vídeo, eu não sei o que vai aparecer de áudio aí para vocês, carros passaram com música, né? Motocicletas aceleram fazendo barulho, pessoas sem cultura, pessoas que não valorizam o que é bom e belo, pessoas afundadas no feio, pessoas afundadas numa cultura depreciativa, que destrói o homem, destrói a mulher, destrói a família. Nós estamos cercados disso, mas nós precisamos nos unir com pessoas que queiram ensinar aos outros coisas boas, coisas belas, porque isso ainda existe. E existem pessoas assim. E se você também é uma pessoa assim, eu te convido a se inscrever aqui no canal, clica no curtir, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo. Considere a possibilidade de ser membro do canal, você ajuda financeiramente aí a nossa pequena obra. Vamos construindo um pouquinho a cada dia. Claro, se você quiser comprar o box, o livro, os dois livros também, o 1984, também a Abolição do Homem, os livros estão aí na descrição do vídeo. Eu deixo aí para você comprar. Para mim, tem chegado mais rápido pelo Mercado Livre. Então, é onde eu tenho trabalhado. Eu ganho uma pequena comissão se você comprar o livro pelo link. E, claro, você vai ganhar cultura, você vai ganhar sabedoria, você vai ganhar elementos para se proteger da doutrinação das ideologias. Eu, como católico, indico para você também um elemento muito importante, a vida de oração. Busque a graça de Deus, busque os sacramentos, busque estar com pessoas que acreditam no que você acredita, não para viver numa bolha, mas para se fortalecer e não desanimar dos seus propósitos. Tem gente que está criticando as bolhas, falam de maneira depreciativa. Cuidado também para não cair numa nova fala, num novo idioma sobre as bolhas. É importante ter uma rede de apoio. Olha só como é que é diferente quando você usa uma outra palavra. Não é para você se isolar do mundo. Claro que você vai conversar com todos, amar a todos. Mas é importante ter um círculo de amizades. É importante ter uma rede de apoio para estudar, para trabalhar, para educar os filhos. Sim. E assim a gente vai se protegendo para que 1984 não aconteça agora, neste ano, nem nos próximos anos. Eu espero que este ano, 1984, fique na ficção e não venha para a nossa realidade, embora alguns elementos da obra já pareçam estar aplicados aos dias de hoje. Será que vale a pena ler? Olhou para a obra aí? Percebeu os elementos? Você decide se vale a pena ler ou não. Diga aí nos comentários a sua opinião sobre esta obra e também assista os outros vídeos da série Vale a Pena Ler. Fique com Deus, a gente se vê num próximo momento, num próximo vídeo. Um abraço e até lá!